Olá, participantes do Clube EFI. Estamos aqui no Fórum GRI de Fundos Imobiliários. Eu estou aqui com a Mirna Borges, do canal Economirna, para a gente bater um papo rápido aqui. Mirna, muito obrigado aqui pela sua participação. Nada, prazer é meu estar aqui, gente. Então, Mirna, como é que você começou no mercado financeiro e como que você conheceu os fundos imobiliários? Então, eu comecei no mercado financeiro há uns anos atrás, o canal que eu criei em 2016, mas eu entrei nesse meio porque quando eu comecei a trabalhar e recebi ali os primeiros salários, eu trabalhava fora do país. Depois eu vim transferida para o Brasil e quando eu cheguei aqui, a gerente do meu banco me ligou para investir o dinheiro que estava parado na conta corrente. E foi aí que começou a minha história com o mercado, de fato, porque ela me ofereceu diversos produtos e eu não entendi absolutamente nada do que ela estava falando. Gente, como pode? Eu fiz 2 engenharias, me formei em engenharia mecânica e engenharia de petróleo e não sei cuidar do meu dinheiro. Ela me ofereceu muita coisa, me ofereceu seguros de vida, previdência privada, fundos de investimento, teve mais uma coisa também, consórcio. Eu aceitei tudo, peguei os papéis e saí. E aí, quando eu peguei os papéis e fui para casa, eu comecei a olhar, aquilo me chamou muita atenção, aquelas tabelas, né, enfim. Eu falei, gente, eu preciso aprender isso. Comecei a aprender e vi que eu tinha feito péssimas escolhas para o meu dinheiro. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que à minha volta, os meus amigos, minhas amigas, as pessoas que eu trabalhava, eles também não tinham ideia nenhuma do que fazer com o dinheiro. Eu falei, como pode? Imagina o restante da população como deve estar. Então, foi aí que nasceu a ideia do canal. Falei, não, vou dividir os meus erros, porque ninguém nasceu sabendo nessa vida, não é mesmo? A gente sempre vai aprender, calçar os chinelos da humildade, ninguém sabe tudo, e vou ensinar o que eu aprendi. E foi aí que começou. Mas a minha história com fundos imobiliários veio depois que eu já tinha uma carteira de renda fixa formada, até porque na época que eu comecei a investir de fato, a taxa básica de juros estava alta, né, lá no 14,25% ao ano, e naquela época se falava muito pouco de fundos imobiliários, né, não se falava muito, nem do mercado de ações. E aí, um tempo depois, eu comecei a investir em fundos imobiliários e me identifiquei muito, gostei muito de FIIs. E a partir daí, nunca mais parei, né? Eu continuo investindo, continuo formando a carteira. É muito mais fácil de você entender o mercado de fundos imobiliários, porque você pode fazer sempre, como ele tem o lastro imobiliário real, você sempre consegue, ele é mais tangível, né? Você ele é mais tangível, que tá sim. Por trás dele, né? É mais fácil também explicar para as pessoas, né? Você vai ter a renda mensal, a maioria dos fundos pagam uma renda mensal, então as pessoas elas conseguem se programar, elas conseguem entender o que está por trás, principalmente os fundos de tijolo, né, mais palpável para elas. Não, entendi. E aí elas começam, né, a perder o medo, a comprar a primeira cota, a receber os primeiros dividendos. Isso a gente nunca mais esquece, né? Não, legal. E como é que você está? Você atende muito o público iniciante, né? Como é que você está vendo o crescimento do mercado entre o público iniciante em investimentos? E se o iniciante está se atraindo mais pelos fundos imobiliários do que outras modalidades tradicionais de investimentos? Sim, Rodrigo. Hoje, o que eu vejo? A parte da renda variável está atraindo muito mais os investidores por causa do retorno, óbvio. Eles acabam indo buscando maior retorno de início, mas quando eles chegam e entendem o que são os fundos imobiliários, eles começam a realmente... Não, tá bom, entendi o retorno, estou entendendo os riscos que também vou estar correndo nesse mercado e eles se habituam, porque, como eu falei, é algo mais tangível para eles. E por ali eles ficam, né? Então, geralmente, o que acontece com os investidores iniciantes? Aqueles que já formaram a reserva de emergência e aí depois querem dar um passo além. Eles começam por fundos imobiliários e não por ações. Não, eu me sinto mais tranquilo por começar por FIIs, eu já entendo melhor, eu consigo ver, né, analisar os pontos importantes para continuar comprando as cotas. E hoje eu vejo que eles já saem da reserva de emergência e já vão para a renda variável, até porque, né, na renda fixa os retornos hoje estão, enfim, né, não vou nem falar do retorno, mas estão indo já de cara para a renda variável. E tem muito menos resistência para investir em fundos imobiliários do que, por exemplo, ações, né? É muito mais fácil. É mais fácil. É porque é mais simplista a análise, né? Se for comparar com uma análise de uma empresa, onde você vai estudar o setor, vai olhar todos aqueles indicadores,
vai entender primeiro qual a sua estratégia. Então, para o investidor iniciante, eles se adaptam muito melhor ali de cara com fundos imobiliários. Tá, agora vamos fazer uma pergunta aqui, não como Sim. a Mirna como educadora, mas como investidora, Sim, que eu acho que isso muita gente quer saber. Você tem uma posição relevante de fundos imobiliários na sua carteira? Tenho sim. Deve ser uns 20% da minha carteira hoje, fundos imobiliários. 20? Assim, porque eu tenho perfil moderado, viu, pessoal? Por isso que não vão 50% da minha carteira, não. 50% da minha carteira está na renda fixa, é esse que é o ponto, né? E os outros 50% eu dividi em fundos imobiliários, ações, sem fundos de investimento também. Então tá 20% subindo, né? Digamos assim, 20% subindo. E desses fundos, qual o tipo de fundo, qual a modalidade que você mais gosta? Vou começar primeiro falando do primeiro fundo que eu comprei, não vou citar o nome, mas para mim já foi uma baita experiência, porque eu comprei um fundo que era monoimóvel e praticamente monoinquilino. Então, de início eu já comecei assim, né? Ai, gente, desculpa, XP perdi Macaé, a palavra. Não, era o Louveira, eu acho. Louveira? O que aconteceu com esse fundo? Logo que eu comprei ele sofreu uma grande desvalorização na minha carteira. Eu falei, caramba, peraí, né? Aí, o principal inquilino, que representava grande parte da receita do fundo, tinha pedido uma rescisão do aluguel. Falou, não, vou rescindir o contrato, pagar a multa e vou sair. Então, o gestor falou, não vou, né? Vou renegociar o contrato. Enfim, renegociou o contrato, deu um desconto, mas mesmo assim, né, a cota desabou no mercado. E eu falei, tá, ok. Então, eu acho que monoimóvel e praticamente monoinquilino não é para mim. Então, quando hoje eu vou selecionar os fundos imobiliários da minha carteira, eu gosto muito de olhar, será que ele é multi? Então, já começo fazendo filtro. Será que é multi-imóveis, né? Será que não é só um imóvel? Então, beleza, já fica. Será que é multi-inquilino? Ok, então fica. Se não for, já sai. Eu já vou tirando, vou excluindo. E será que está presente em multi-regiões, né, em diferentes cidades? Aí pronto, fica na minha carteira. Depois eu vou olhar, peraí, deixa eu ver os pagamentos, deixa eu ver taxa de vacância. E aí a gente começa a analisar item por item, que eu uso o Clube FI para isso. Então eu vou lá na aba por aba, olhando todos os pontos importantes, para ver se de fato vale a pena continuar naquele fundo, né, que está, porque hoje eu já não saio mais daqueles que eu tenho na carteira. Eu reinvisto neles. Então, eu já estou muito confortável e adaptada. Mas, assim, a maioria dos meus são fundos de tijolo. Eu tenho também fundos de recebíveis e tenho fundos, um único fundo que eu comprei no início, quando eu estava formando a minha carteira. Então, hoje, como eu já diversifico mais, eu não vejo tão interessante ter um fundos de fundos ali. Aí são mais de tijolo e de recebíveis. Tá, e fundo monoativo que for muito grande, por exemplo, fundos monoativo de shopping centers, também te desagradam ou você vê com os outros olhos? Então, aí eu já vejo com outros olhos. Eu acho que o que menos me agrada são aqueles que são galpões, né? São industriais, exatamente, escritórios. Então, acho que esses já são mais arriscados. Agora, shopping centers aí já é mais... Você vê que lá dentro, ok. Já tem uma diversificação ali dentro. Já tem uma diversificação presente, né? Apesar de ser o varejo, né? Não uma diversificação regional. Exatamente. Apesar de ser varejo, até varejo ainda a gente viu nessa crise do coronavírus que teve, né, os impactos que trouxe nesse setor. Então, eu gosto de shopping centers, tenho esses fundos, mas eu acho que eu vou pensar com mais carinho daqui para frente se eu vou continuar a mesma quantidade de aporte que eu aportava antes nesses tipos de fundos. Tá, em relação a investidores iniciantes que estão começando agora, qual é a dica principal que você gosta de dar para eles? Seguinte, gente, por favor, não tenham olho grande. Eu sempre falo isso. Não vá correndo de cara, né, dando aquele pulo em fundos imobiliários, sendo que vocês não passaram ainda para a primeira fase, né, que é formar a reserva de emergência. A gente sempre fala isso. Formem a reserva, fiquem tranquilos, né? Porque o mercado, uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Não vai ser a única oportunidade da sua vida, às vezes, de pegar as cotas a um preço menor. Então, eu sempre falo, calma, um passo de cada vez, formou a reserva e sim, entenda que fundos imobiliários, ações,
é um investimento para longo prazo, né? Você não vai colocar o dinheiro da sua viagem que você vai fazer no final do ano em fundos imobiliários e esperar para ver como é que isso vai ficar. Não é assim que a gente fala. Então, tenha consciência qual é o objetivo desse dinheiro que você está investindo. Então, a gente sempre fala qual o seu perfil de investidor, porque tem gente que não está preparado, Rodrigo. Então, chega, investe e fala, nossa, minha cota desabou, não entendeu nem o que tem por trás, não entendeu como o mercado funciona e, às vezes, vai resgatar, né? Vou vender a minha cota e vou sair no prejuízo. Então, ela não entendeu. Entenda o seu perfil, respeite o objetivo que você tem para o seu dinheiro e, obviamente, a partir daí você consegue tomar decisões mais assertivas na sua vida de investidor e selecionar os fundos imobiliários que mais fazem sentido para você. Eu costumo dizer que como o fundo imobiliário ele tem um lastro real imobiliário, se você investir em fundo imobiliário com a cabeça de investidor de imóvel, você vai ter Você vai estar muito mais preparado para a volatilidade, porque, na verdade, o que é a cota? A cota é o preço da última negociação, nada mais do que isso, né? E quando a cota cai, ela pode, na verdade, gerar oportunidades para o investidor de longo prazo, né? É porque a gente também tem essa liquidez, né? Eu gosto muito de fundos imobiliários porque é muito mais prático para o investidor. Mas quando ele compra um imóvel, ele não vê essa variação que ele vê na cota, né? Até porque ele não foi lá ver quanto é que está custando. Mas ela existe. Exatamente, mas ela existe. Ele não foi lá ver quanto que está custando, né, para ele vender aquela casa que ele comprou. Mas, assim, os fundos imobiliários, você vai ver a negociação daquela cota. Então, para ele, muitas vezes essa volatilidade, para o iniciante, é impactante. Mas ele vai se acostumando, ele vai entendendo e ele vai vendo os benefícios que a gente tem em investir em fundos imobiliários, né? Porque a praticidade, eu tenho imóvel próprio, né? Comprei um imóvel e falei, gente, só me dá muita dor de cabeça, né? Com o inquilino, enfim, fica vago, tem manutenção, tem que pagar condomínio. E os fundos imobiliários, não, eles não me dão essa dor de cabeça, né? Tudo o administrador que faz e eu tô lá só participando, só lendo os relatórios. Ok, Mirna, muito obrigado. Ela lembrando que o canal dela tem mais de 1 milhão de investimentos. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de inscritos. Se inscreve lá no canal dela, Economirna. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigado. Então, gente, também se inscreve no nosso canal. Se inscrever no dela, tem que se inscrever no nosso também. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e aguarde que a gente vai lançando aos poucos as próximas entrevistas, a nossa bateria de entrevistas que nós estamos fazendo aqui no GRI. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.